Salve, seus lindos! Como é que vocês estão, minhas lindezas? Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem está chegando agora, eu sou o Leandro Kanashiro. Esse é o canal Japa na Real. E aqui eu falo um monte de baboseira sobre Brasil, Japão, o que é bom, o que é ruim, o que é legal. Eu falo de anime, de Pokémon, de sushi, de Godzilla, terremoto e... terremoto! Vou falar sobre terremoto, cara. É um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu acho que tá... Eu demorei para fazer esse vídeo, mas eu acho que tá na hora de falar de terremoto aqui nesse canal, tá? Especialmente que agora esse ano completa 30 anos do grande terremoto de Kobe, na cidade de Kobe, no Japão, que devastou a cidade, tá? Eu lembro muito bem desse terremoto. Então, o assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre terremotos, beleza? Já se inscreve se esse tipo de conteúdo te interessa, tudo. Eu tenho uma porrada de vídeo falando sobre um monte de outras coisas, tá? Se inscreve lá no canal, faz parte aqui, ajuda a gente a chegar, bater essa meta aí de 300 pessoas, 300 inscritos. Deixa o seu likezinho também, compartilha aí pra galera do Japão, pô. Eu tô até meio torto aqui, que eu nem arrumei a camisa hoje, tá? Tá mó calor aqui. Compartilha aí, ajuda nós a crescer e bora lá pro vídeo de hoje. Então, eu tava falando que completam-se 30 anos esse ano agora do grande terremoto que teve em Kobe em 1995, tá? Eu lembro muito bem desse terremoto, eu tinha parentes lá, eu tinha uma prima na cidade de Kobe nessa época. Foi um terremoto grande, um dos maiores do Japão, assim, em termos de devastação, e é um dos mais significativos, de mais impacto que teve no Japão. E ele é sempre lembrado, é um dos 3 mais lembrados lá, né? Matou muita gente, infelizmente. E esse ano celebra-se os 30 anos. Eu conheci a cidade de Kobe agora, quando eu fui em 2016 para lá. Fui muitas vezes para Kobe, é uma cidade linda. Olha, assim como, se você já assistiu meus outros vídeos lá, que eu falo das viagens que eu mais gostei aqui no Japão, eu falei de Hiroshima. Assim como você olha Hiroshima hoje, não parece em momento nenhum que aquilo ali foi destruído por uma bomba atômica, de tão bela que é a cidade, tão trabalho de reconstrução tão incrível. Kobe é a mesma coisa, jamais você vai imaginar que teve um terremoto que deixou a cidade desse jeito, totalmente destruída. Você olha para Kobe hoje, é lindíssima, da região aqui, Osaka, Kobe, um do lado do outro ali, vale muito a pena, é um lugar incrível, é da onde vem o tal do Kobe Beef, o famoso Kobe Beef vem de lá, né? Aquela carne mais saborosa do mundo, do Wagyu japonês, e realmente a carne mais gostosa que eu já comi na minha vida é o bife de Kobe, cara, vem de lá, então tem muita coisa lá, é uma cidade incrível, é maravilhoso, é lindo lá. Agora, falando mais assim de terremoto, né? Eu vou explicar de linhas gerais aqui, porque eu não sou geólogo, não sou sismólogo, nada disso. O que é um terremoto? Vou explicar da forma do meu jeito, cara. Eu sou o kanashirólogo. Eu vou contar aqui o que eu conheço de terremoto. Terremoto que é assim. Graças a Deus a gente não tem isso no Brasil, mas é uma das grandes ameaças que tem lá no Japão, na Ásia ali. O terremoto, ele acontece porque, em linhas gerais, a grosso modo, embaixo da nossa Terra existem placas que estão em constante movimento, são chamadas as placas tectônicas, né? Porque, não sei se você lembra da Pangeia lá da escola? O continente era uma bola de concreto inteira, era um continente todo grudado, só que aí foi desgrudando, tipo um quebra-cabeça, foi espalhando as peças, cada pecinha foi para um canto, né? E aí, embaixo dessas formações, tem as placas tectônicas, que sustenta tudo nos continentes, né? Tudo embaixo do nosso subsolo. São placas enormes. E o Japão, ele tá em cima de 4 placas tectônicas. É um puta país azarado nesse sentido. Caraca, viu? Tanto lugar no mundo, o Japão, que não é gigante, o Japão é pequeno, ele é tipo uma salsicha compridinha assim, velho, pequena. E não é nem sadia não, é aquelas da Viena, perdigão, aquelas menorzinhas. E tá em cima de 4 placas, velho, da junção de 4 placas. E o terremoto, ele é causado pela movimentação dessas placas no subsolo, né? Como a energia vai se dissipando, essas placas estão em constante movimento aqui embaixo. E aí, quando tem atrito, choque de uma placa com a outra, acontece o tal do terremoto. Então tem terremoto o tempo inteiro no Japão. E aí, como é que mede essa escala de terremoto, né? Tem as escalas
basicamente duas escalas de medição, que é a Richter, que todo mundo já ouviu falar, que é a mais comum, né? Vai de 0 a 10, o terremoto de Kobe deu tantos pontos na escala Richter. Então é o nível de destruição que aquele terremoto causa, a intensidade. A Richter, na verdade, ela é, a grosso modo, tá, de novo, ela mede a quantidade de energia do epicentro do terremoto. Igual, você tá aqui, né? Eu vou pegar aqui de novo aqui, o negócio aqui, ó. Vou pegar esse pirizinho aqui que é Monte Fuji, sei lá, vou pegar isso aqui. O terremoto aconteceu aqui neste lugar. Só que aí a onda de energia, porque a placa está se movimentando, lembra? Então ela se choca com as outras placas e causa uma dissipação massiva de energia. E é uma onda, essa energia vai se dissipando. E aí, conforme ela vai se dissipando, aconteceu aqui, ela vai se espalhando, tudo vai tremendo. A escala Richter mede a intensidade de energia no local da ocorrência, no epicentro, onde aconteceu o impacto principal. A escala Shindo, que é a escala japonesa, vai de 0 a 7. A grosso modo, tá? Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, tá? Ela mede a capacidade de energia que vai se propagando. Então não é o que aconteceu no epicentro, é o que foi se espalhando. Então a medição é diferente. O maior terremoto que já se foi registrado no Japão foi o terremoto de 2011, aquele do tsunami lá que atingiu Fukushima, né? É o terremoto de Tonoku, né? Ali pertinho da ilha de Honshu. Aquele foi o maior terremoto já registrado no Japão e é recente, 2011. Foi de 9,1 pontos na escala Richter, tá? Esse terremoto na escala Shindo foi classificado como 7, ou seja, teve a pontuação máxima na escala japonesa pelo grau de energia, a quantidade de energia que foi dissipada e a destruição que ele causou. Então atingiu a escala máxima japonesa e realmente, infelizmente, foi o que aconteceu, porque esse foi o maior terremoto que o Japão já teve, destruiu tudo, cara. Teve o acidente nuclear de Fukushima. Pô, foi uma das maiores tragédias. Teve o tsunami, né? Como ele foi no mar, então aconteceu o tsunami que engoliu Fukushima. Teve o acidente nuclear, destruiu a usina, que até hoje tem problema por causa do vazamento de radiação lá. Fukushima tem problemas até hoje, tem áreas isoladas. O tsunami, as ondas atingiram 40 metros para mais, filho. Fukushima, esse aí, que é o da ilha de Honshu, né? Foi o maior terremoto que o Japão já pegou, tá? Você vê o poder de destruição, a intensidade foi tão forte desse terremoto de Fukushima que deslocou o eixo da Terra, mano. A Terra, ela, pra quê? Infelizmente, aí, pra quê? Terraplanista, a Terra é redonda, tá? Ô, desgraça. Cadê? Deixa eu pegar aqui de novo o exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a Terra. A Terra, ela não é uma bolinha redondinha paradinha. E ela não é uma circunferência, não é uma esfera redondinha. Ela é meio oval. E ela não fica assim, tipo um ovo em pé. O eixo dela é deslocado levemente para um lado. O terremoto foi tão forte que deslocou esse eixo da Terra em, sei lá, 10 centímetros, se eu não me engano, alguma coisa assim. Não, 10 centímetros é muito. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Quanto foi? Isso mesmo, deslocou, acabei de olhar ali, deslocou entre 10 a 20 centímetros o eixo da Terra, do planeta, irmão. A força da natureza do terremoto tão forte que deslocou o eixo do planeta. A ilha de Honshu, que é onde aconteceu o terremoto ali nas proximidades, ela foi deslocada a 3 metros. Ela saiu do lugar, a ilha, mano. O terremoto aconteceu, foi tão forte que jogaram a ilha lá pro outro lado. 3 metros de deslocamento. Então é muito forte. E, assim, e teve mais fortes na história do planeta, tá? Eu tava fazendo uma pesquisinha aqui, eu já sabia de alguns. O maior terremoto já registrado no planeta foi o terremoto de 1960 no Chile, atingindo 9,5 na escala Richter. O segundo pior terremoto aconteceu no Alasca em 1962, 9,2 pontos na escala Richter. O terceiro mais forte já registrado aconteceu na Indonésia em 2004, chegando a 9,1. Tá? E ele está praticamente empatado com o de Fukushima em 2011, que também foi 9,1 na escala Richter. E aí, você que está no Japão principalmente, sempre vai lembrar disso aí, que tem um terremoto
Tá há anos já se falam nisso, que é o terremoto mais devastador que pode acontecer na história do Japão, que é o famoso terremoto de Nankai, que ele acontece num ciclo de não sei quantos e não sei quantos anos, 30 em 30 anos, sei lá, um negócio assim. Esse terremoto tá para chegar, tudo. Então, é preocupante porque pode causar uma destruição muito grande no país. Terremoto não é coisa boa, cara. Assim, eu brinco, mas eu peguei muito terremoto aí no Japão e não é legal. Eu nunca peguei um desse da magnitude de Kobe, por exemplo, destruiu tudo, Fukushima, mas eu peguei uns de derrubar no chão, tá? Não é legal, viu, meu querido? Nada, não é legal. Então, tomem cuidado, tá? Não, porque assim, é igual filme de tragédia, sabe? O Mundo Depois da Manhã, esses filmes de tragédia que o mundo acaba, sempre tem um cientista sendo ignorado logo no começo do filme. Ó, o mundo vai acabar. Falha de San Andreas, não sei o que, vai vir um grande terremoto, vai explodir um vulcão, vai cair um meteoro. Os caras ignoram, os cientistas tudo. Aí dá merda, aí já é tarde, né? Então, não ignora os caras, não. E olha, eu vou, assim, falando de terremoto, teve uma, cara, que foi bizarro. É o vídeo mais vergonhoso. Pena que eu tenho esse vídeo, mas ele fica guardado a 7 chaves. Quem sabe um dia, se eu ficar famoso aí, chegar a quantos milhões nesse canal, eu não divulgo esse vídeo. Rapidinho para esse vídeo não ficar muito longo. Tem basicamente 3 tipos de terremoto que a gente pega lá no Japão. Tem aquele que sacode de lado, o chão fica de um lado para o outro, tá? Esse daí, ele é meio perigosinho, mas dependendo da intensidade você não cai no chão. Tu dá uma sambada ali e tal, um sapatinho ali, tu fica legal. Não pode ser muito forte. Tem aqueles que é de baixo para cima, que o chão se movimenta de cima para baixo, e aí fica tipo, sabe aquele brinquedo Play Center? Que eu sou velho, eu lembro do Play Center. Aquele labamba que você ia lá, era um pandeiro gigante que ficava chacoalhando para baixo, para cima, e aí você tinha que tentar ficar em pé no pandeiro. Terremoto era assim. Esse tipo de terremoto era assim. E o pior de todos, que é os dois ao mesmo tempo. Tanto de lado quanto para baixo para cima. E ele fica aquela loucura lá, aquela loucuragem mesmo, dá os dois, junta os dois e fica sacudindo. Esse aí tu cai no chão, irmão, tu não fica em pé. Tá? Eu peguei uns 3 desses aí. Então novamente, eu não sou especialista aqui de terremoto, eu não sou da Brigada da Defesa Civil Japonesa. Eu lembro dos treinamentos de terremoto que eu fiz. Que aliás, treinamento de terremoto no Japão é uma coisa engraçadíssima, velho. Porque os japoneses, eles são tão... faz tão parte do cotidiano deles o terremoto. Você vai no treinamento, eles fazem tudo direitinho dentro da fábrica. Bota o capacete, aguarda, espera chegar o líder, sai todo mundo em fila. Eles fazem tudo bonitinho, né? Já a brasileirada não, tem um tremor qualquer, sai todo mundo correndo para cada canto. Sai um corre para a escadaria, o outro vai tentar pegar elevador, que é a maior imbecilidade que pode fazer, pegar elevador. O outro sai correndo no estacionamento, todo mundo, cada um vai para um canto, né? O brasileiro é tudo doido, não tá acostumado a terremoto, velho. Então sai todo mundo correndo. Não pode fazer isso no Japão, né? Eu falo isso, mas eu já saio correndo em treinamento de terremoto, tá? Assim, mas agora, pra fechar aqui, kit terremoto, cara, parece bobagem, mas não é. Tenha um, compre um. É muito importante ter um, cara, assim, mas eu não vou usar. Cara, é igual seguro, cara. Tu compra o seguro pra não usar. Mas quando tu precisa, tem o seguro. Eu vou comprar um carro. Tu não vou comprar seguro que é caro. Pra que seguro? Eu vou ficar pagando um negócio que eu não vou usar. Aí vai lá e roubam o teu carro, tu se ferra, tá um prejuízo. Cara, o kit terremoto é a mesma merda. Tu vai gastar uma grana para montar um kit terremoto para tu não querer usar, né? Se tu não usar, melhor ainda, velho. Mas se precisar, tu tem lá. O que é o kit terremoto? É um kitzinho que o governo recomenda, né? Para você ter em caso de ocorrência de terremoto. Só pega aquela mochila, geralmente é uma mochila, uma mala, tu pega aquele kit e vaza. Tá tremendo tudo, destruindo o teu apartamento, o prédio, não sei o quê. Primeira parada que dá, velho, sai correndo, pega a mochila e corre. Geralmente o kit terremoto é para ficar perto da porta de saída da tua casa, do teu lugar que você está. E assim, cada região recomenda uma coisa, mas os essenciais são universais. Eu vou falar dos básicos aqui de um kit terremoto que você precisa ter nessa mochila. Quantidades para 3 dias, tá? Água, comida para 3 dias, cobertor, lona, porque você pode ficar desabrigado na rua e é frio. Então, cobertor para proteger do frio, lona por causa de chuva, tá? Itens de sobrevivência, lanterna, pilha, lanterna de dínamo, sabe dínamo? Dínamo é aquele negócio que ele recarrega a energia com energia cinética, tá? De movimento, não precisa de eletricidade. Então coisas com dínamo, lanterna, tudo. Tem uns kits que recomendam um fogareirozinho, aqueles de gás, para você fazer uma comida, né?
uma comida quente, tudo, mas canivete, faca, lanterna, pilhas, luvas, bota, você precisa desses itens de sobrevivência também. Documentos, tá? Se você puder deixar seus documentos dentro desse kit terremoto, tá? Até o passaporte, às vezes, eu sempre andava com o meu passaporte, então ele nem ficava no meu kit, ele estava sempre comigo o tempo inteiro, porque se der merda, pega o avião e vaza. E documentos, dinheiro é importante, deixa dinheiro lá também, tá? E que você pode usar, e esses são os itens principais que você precisa ter dentro desse kit terremoto. Tu vai gastar uma graninha? Vai, cara, mas ó, 5 mil tu monta um kit terremoto bacana. Tu monta 5 mil ienes, tá? 5 mil reais não, gente. 5 mil ienes tu monta um kitzinho terremoto bacaninha, legal, nadar isso aí no Japão. Nas lojas de Hakone tem muito item legal para kit terremoto. Vai que tu precisa, né? Vai que o Nankai, tomara que não, né? Esperamos que não aconteça, mas vai que aconteça alguma merda, filho. Você tem um kit lá. Tá bom, gente? Então é isso, tá? O vídeo de hoje foi mais falando sobre terremotos. Meus queridos amigos que estão aí no Japão, tomem muito cuidado, levem a sério o terremoto de segurança. É importante, sigam as normas de segurança. Levem a sério, tá? Não tirem sarro de terremoto, não, porque é uma coisa muito importante. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que fiquem todos bem aí. Fiquem com Deus aí, tá bom? Beijo!